Apareci na casa do meu filho em uma cadeira de rodas implorando por um lugar para ficar. Ele me expulsou como se eu não fosse nada. Na manhã seguinte, usei o cartão antigo do meu falecido marido que havia encontrado em uma gaveta. O gerente do banco se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Dona Helena, a senhora precisa ver isso. De onde a senhora está nos assistindo hoje? Deixe a sua localização nos comentários, seu like e se inscreva no canal. Mas vamos por partes, porque tudo começou 3 semanas antes, quando cometi o maior erro da minha vida: confiar no meu filho André. Naquela terça-feira de manhã, o telefone tocou às 6 horas. A voz de André soava desesperada do outro lado. Mãe, preciso que você me faça um favor urgente. Valéria está no hospital e eu estou em Belo Horizonte a trabalho. Você poderia ir buscar uns papéis importantes na casa da minha sogra e levar ao banco antes das 5 da tarde? Eu devia ter dito não. Eu devia ter desligado. Mas quando seu único filho te liga pedindo ajuda, depois de meses sem te visitar, você faz qualquer coisa, inclusive dirigir 2 horas debaixo de chuva aos 52 anos. Me vesti rapidamente, peguei as chaves do meu velho Gol e saí em direção à casa de Dona Carmen, a mãe de Valéria. O dia estava cinzento, ameaçador, como se o céu quisesse me avisar de algo, mas eu, como sempre, não prestei atenção aos sinais. Os papéis eram para um empréstimo, segundo me explicou Dona Carmen com lágrimas nos olhos. Helena, obrigada por fazer isso. André é um bom rapaz, mas às vezes se mete em problemas financeiros. Problemas financeiros? Meu filho tinha um emprego estável em uma empresa de construção. De que problemas essa mulher estava falando? Mas não perguntei. Eu nunca pergunto o suficiente. Esse sempre foi o meu problema. O caminho de volta foi um pesadelo. A chuva caía com tanta força que os limpadores de para-brisa mal conseguiam manter o vidro limpo. O trânsito estava impossível. Eram 4h30 e o banco fechava às 5. Eu tinha que chegar, porque senão, segundo Dona Carmen, André perderia uma oportunidade muito importante. Foi na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, onde tudo ficou preto. Dizem que uma carreta perdeu o controle no asfalto molhado. Dizem que meu carro capotou 3 vezes antes de parar contra um poste de luz. Dizem muitas coisas, mas eu só me lembro do som do metal retorcendo. E depois, do silêncio. Acordei 5 dias depois no hospital público, com tubos por toda parte e uma dor que me atravessava da cabeça aos pés. A primeira pessoa que vi foi uma enfermeira com cara de anjo. Dona Moraes, a senhora me escuta? Sou a doutora Cristina. A senhora sofreu um acidente muito grave. Tentei me mover e foi então que percebi que não conseguia sentir minhas pernas. Doutora, murmurei com a garganta seca. O que aconteceu com minhas pernas? A expressão dela disse tudo antes que abrisse a boca. Helena, a senhora tem uma lesão na medula espinhal. Fizemos tudo o possível, mas... Eu vou voltar a andar? É muito provável que precise de uma cadeira de rodas, pelo menos temporariamente. Temos que ser otimistas, mas também realistas. Realistas. Que palavra cruel quando te dizem em uma cama de hospital. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de cirurgias, terapias e médicos falando em termos que eu não entendia. Mas o que mais me doía não eram as feridas. Era o silêncio do meu telefone. André não veio me ver nenhuma vez durante as 3 semanas em que estive hospitalizada. Nenhuma vez. Liguei várias vezes para o celular dele, às vezes atendia apressado, outras vezes simplesmente não respondia. Sempre tinha desculpas. Trabalho, compromissos. Valéria estava doente. O trânsito estava impossível. Mãe, você sabe que eu te amo, mas neste momento não posso ir. Estou em um projeto muito importante e não posso parar. Um projeto mais importante do que ver a sua mãe no hospital depois de um acidente que quase a matou? Foi Dona Carmen quem veio me visitar. Chegou com flores e cara de culpa. Helena, me perdoa. Se eu soubesse que chovia tanto, jamais teria pedido para você ir. Não é sua culpa, Carmen. Acidentes acontecem. Mas eu mentia. Por dentro, uma raiva fria estava se formando. Não contra ela, mas contra meu filho. O filho por quem eu tinha feito aquela viagem maldita. No dia em que recebi alta, liguei para André pela última vez. Filho, tenho alta amanhã. Você pode vir me buscar? Silêncio longo do outro lado. Muito longo. Mãe, amanhã tenho uma reunião super importante. Você não pode pegar um táxi? André, eu estou em cadeira de rodas. Não posso pegar um táxi assim do nada. Outro silêncio.
Depois, um suspiro de aborrecimento que me atingiu como um tapa. Está bem, eu vou te buscar. Quando chegou ao hospital no dia seguinte, ele estava acompanhado por Valéria. Ela parecia perfeitamente saudável. A propósito, nada de internação. Eu me pergunto que outra mentira meu querido filho tinha me contado. A viagem para casa foi tensa. Nenhum dos dois me perguntou como eu me sentia ou se precisava de algo. Falavam entre si sobre planos para o fim de semana, como se eu fosse um pacote que estavam entregando. Quando chegamos à minha casa, André nem sequer desceu para me ajudar. O Diego vai te ajudar, disse, apontando para um enfermeiro que o hospital tinha contratado. Ele virá uma vez por semana para verificar se você está bem. Diego Vasconcelos, um homem de uns 35 anos com mãos gentis e um sorriso que parecia genuíno. Ele me ajudou a sair do carro e a entrar em minha casa, que agora parecia enorme e ameaçadora vista de uma cadeira de rodas. Dona Helena, não se preocupe, vamos fazer com que se sinta confortável. Mas André não tinha terminado de me destruir. Quando Diego se foi, meu filho finalmente entrou na casa e se sentou na minha frente com aquela cara que ele fazia quando ia me dizer algo que eu não gostaria. Mãe, temos que conversar. Eu não posso cuidar de você. 4 palavras que me atingiram como um segundo acidente. Meu filho, o menino que eu tinha criado sozinha depois que Rafael morreu, estava me rejeitando quando eu mais precisava dele. André, eu não estou te pedindo para cuidar de mim. Só preciso de um pouco de ajuda até melhorar. Ele se levantou do sofá e começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Valéria ficou na entrada, olhando o telefone como se aquela conversa não tivesse nada a ver com ela. Mãe, entenda, Valéria e eu estamos em uma fase muito importante de nossas vidas. Estamos construindo nosso futuro. Compramos um apartamento novo. Temos planos. Planos que não incluíam a mãe inválida dele. Que conveniente. Filho, eu não quero interferir nos seus planos. Só preciso que alguém me ajude com as coisas básicas. Fazer compras, ir ao médico. Para isso está o Diego, não é? O seguro paga uma vez por semana. É o suficiente. Insuficiente, como se eu fosse um problema que podia ser resolvido com uma visita semanal de enfermagem. Valéria finalmente tirou os olhos do telefone. Helena, você também tem que entender a nossa posição. André trabalha de sol a sol. Eu estou começando meu mestrado. Não temos tempo para isto. Isto. Era assim que ela me chamava agora. Isto. A raiva que vinha crescendo no meu peito desde o hospital finalmente encontrou sua voz. Sabe de uma coisa, Valéria? Quando você se casou com meu filho, eu te abri as portas da minha casa. Te incluí nos jantares de família, nos aniversários, nos natais. Nunca fiz você se sentir uma estranha. Helena, isso não é pessoal. Claro que é pessoal. Me surpreendi gritando. Estou falando da minha vida, da minha recuperação, de precisar da minha família quando mais preciso deles. André parou e me olhou com aquela expressão de aborrecimento que tinha aperfeiçoado desde a adolescência. Mãe, você não é mais criança. Tem que ser realista. Nós temos nossas vidas e não podemos colocá-las em pausa indefinidamente. Indefinidamente. Os médicos disseram que posso voltar a andar. Só preciso de tempo e terapia. Os médicos dizem muitas coisas, interrompeu Valéria. Mas a realidade é que talvez você nunca volte a ser independente. E nós não podemos assumir essa responsabilidade para sempre. A frieza na voz dela me deixou sem palavras. Essa era a mulher que costumava me chamar de Mãe Helena e me abraçava em toda visita. André tirou a carteira e colocou R$ 500. Essa era a ideia dele de ajudar a mãe. Eu não quero seu dinheiro, André. Eu quero o meu filho. Ele evitou meu olhar. Mãe, não torne isso mais difícil do que já é. Ele se dirigiu para a porta, seguido por Valéria. Antes de sair, virou-se pela última vez. Te ligamos em uns dias para ver como você está. A porta se fechou e eu fiquei sozinha na minha casa, na minha cadeira de rodas, cercada por um silêncio que era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Pela primeira vez desde o acidente, eu chorei. Chorei pelas pernas que talvez nunca mais usaria. Chorei pelo filho que eu tinha perdido sem perceber. Chorei pela solidão que me esperava. Mas, sobretudo, chorei pelo quão ingênua eu tinha sido. Os dias seguintes foram os mais duros da minha vida. A casa que eu conhecia como a palma da minha mão havia se tornado um labirinto de obstáculos. As escadas eram impossíveis. A cozinha estava muito alta. O banheiro era um pesadelo.
Eu morava ali havia 28 anos. Desde que Rafael e eu compramos a casa quando André era bebê. Cada canto tinha uma memória, cada quarto uma história. Mas agora tudo parecia hostil, inalcançável. Diego chegou na quarta-feira seguinte com um sorriso que iluminou toda a casa. Como se sente, dona Helena? Como uma inútil. Respondi com mais honestidade do que pretendia. Ele riu, não de maneira cruel, mas com aquela calidez que alguns seres humanos excepcionais têm. Dona Helena, a senhora não é inútil. Está se adaptando. Há uma grande diferença. Diego me ajudou com a terapia básica. Me ensinou truques para me virar melhor na cadeira e, o mais importante, me escutou. Meu filho não veio me ver, confessei enquanto ele me ajudava a exercitar as pernas. Algumas pessoas não sabem como lidar com a adversidade dos outros, disse ele sem julgar. Mas isso não significa que a senhora não tenha valor. Ele tinha razão, é claro, mas isso não fazia com que doesse menos. Diego se foi prometendo voltar no sábado e eu fiquei de novo sozinha. Tentei ver televisão, mas tudo me parecia uma zombaria à minha situação. Famílias felizes em comerciais, gente correndo em filmes, pessoas vivendo a vida que não era mais minha. Naquela noite, tentando alcançar um livro na prateleira alta da sala, me impulsionei forte demais com a cadeira de rodas. A cadeira balançou. Eu me estiquei mais do que devia para manter o equilíbrio e minha mão se agarrou à primeira coisa que encontrou: o velho armário de livros de Rafael. O móvel bambeou, estalou e depois desabou com um estrondo que certamente acordou os vizinhos. Livros, porta-retratos e enfeites se espalharam pelo chão. Fiquei parcialmente presa sob o armário, sem ferimentos graves, mas completamente imobilizada. Ótimo! Gritei para o teto. Era só o que me faltava. Mas enquanto eu empurrava o armário para me libertar, algo me chamou a atenção. Na base do móvel, havia uma gaveta que eu nunca tinha visto antes. Uma gaveta que se abrira com um impacto e que havia derramado seu conteúdo secreto pelo chão. Entre papéis velhos e fotos amareladas, algo brilhava sob a luz da luminária. Um cartão bancário, um cartão com o nome de Rafael Moraes impresso em letras douradas. Um cartão que deveria ter sido cancelado há 3 anos, quando ele morreu. Peguei-o com as mãos trêmulas. A data de validade dizia 2027. Como era possível? Entre os papéis, também encontrei documentos que nunca tinha visto. Contratos de investimento, certificados de depósito, papéis de uma empresa que eu não reconhecia, Investimentos Aurora S.A. Meu coração começou a bater mais forte. Rafael havia sido meticuloso com suas finanças. Ou pelo menos eu pensava. Quando ele morreu, revisamos todas as suas contas, todos os seus papéis. Não havia nada como isto. Ou talvez houvesse coisas que Rafael tinha mantido em segredo, coisas que eu estava prestes a descobrir. O cartão bancário parecia zombar de mim sobre a mesa da cozinha onde o havia deixado na noite anterior. Eu tinha passado horas olhando os documentos que encontrei na gaveta secreta, mas a maioria estava escrita em termos legais que eu não entendia completamente. O que eu entendia era que meu falecido marido tinha tido segredos financeiros que ele tinha mantido até mesmo de sua esposa. Peguei o cartão entre os dedos. Era pesado, desses cartões premium que só dão a clientes importantes. O banco era um que eu não conhecia, Banco Mercosul Internacional. Rafael sempre havia gerenciado nossas contas no banco local, onde conhecíamos todos os funcionários. Por que ele tinha mantido isso em segredo? Tentei lembrar se Rafael tinha mencionado alguma vez investimentos importantes, negócios adicionais, algo que explicasse este cartão, mas por mais que eu remexesse em minha memória, não encontrava nada. Rafael tinha sido motorista de carreta a vida toda, um trabalho honesto, mas não especialmente lucrativo. Vivíamos confortavelmente, mas sem luxos. Quando ele morreu, o dinheiro que deixou mal foi suficiente para pagar o funeral e algumas dívidas pequenas, ou pelo menos foi o que eu acreditei. A campainha me tirou dos meus pensamentos. Era Diego chegando para sua visita programada de sábado. Bom dia, dona Helena. Como a senhora amanheceu? Confusa, respondi, mostrando-lhe o cartão. Ontem à noite encontrei isto entre as coisas de Rafael. Diego examinou o cartão com curiosidade. Não sabia que a senhora tinha. Eu não tinha ideia. E encontrei outros papéis também, documentos de investimentos que ele nunca mencionou. A senhora tentou ligar para o banco? Não sei nem por onde começar. Além disso,
E se a conta não existir mais? E se isto não for nada importante e eu estiver me iludindo? Diego me olhou com aquela expressão de compreensão que eu tinha aprendido a apreciar. Dona Helena, posso ser honesto com a senhora, por favor? Nestes 2 meses que a tenho visitado, a vi muito triste. Entendo o porquê, é claro. Mas isto, disse apontando para o cartão, isto é a primeira vez que a vejo entusiasmada com algo. Ele tinha razão. Pela primeira vez desde o acidente, eu sentia curiosidade em vez de desespero. O que você sugere que eu faça? Vamos ao banco, vamos. É sábado, meu dia de folga. E francamente, depois do que seu filho e sua nora fizeram na semana passada, acho que a senhora merece um pouco de sorte. Como ele sabia sobre André e Valéria? Deve ter lido a pergunta na minha cara. Dona Helena, tenho 2 olhos e 2 ouvidos. Eu vi como a tratam. A senhora merece coisa melhor. 1 hora depois, Diego estava me ajudando a subir em seu carro. Uma caminhonete velha, mas bem cuidada. Ele tinha conseguido me transferir da cadeira de rodas para o assento do passageiro com surpreendente facilidade. A senhora tem certeza disso? Perguntou enquanto dobrava minha cadeira e a colocava na parte traseira. Não, admiti, mas também não tenho certeza de muitas coisas ultimamente. O Banco Mercosul Internacional ficava na área mais elegante da cidade, entre edifícios de vidro e escritórios corporativos. Não era o tipo de lugar onde alguém como Rafael normalmente faria negócios. Diego me ajudou a descer e me instalou na minha cadeira de rodas. Enquanto empurrava minha cadeira para a entrada, notou meu nervosismo. Respire, Dona Helena. O pior que pode acontecer é nos dizerem que a conta não existe mais. Mas quanto mais nos aproximávamos do banco, mais elegante tudo parecia. Os seguranças, o mármore do chão, as luminárias de cristal. Este definitivamente não era um banco para motoristas de carreta. Na recepção, uma jovem com um tailleur impecável nos recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. Em que posso ajudar? Gostaria... de verificar uma conta, eu disse nervosamente, entregando-lhe o cartão. A recepcionista pegou o cartão, examinou-o e algo mudou em sua expressão. Seus olhos se arregalaram levemente e ela imediatamente se endireitou. Só um momento, por favor. Desapareceu em direção aos escritórios de trás, levando o cartão consigo. Diego e eu nos olhamos. Isso foi bom ou ruim? Murmurei. Não sei, mas definitivamente foi interessante. 5 minutos depois, a recepcionista voltou acompanhada de um homem mais velho em um terno que provavelmente custava mais do que meu carro. Dona Moraes? Perguntou o homem com um sorriso que parecia genuinamente emocionado. Sou Fernando Cordeiro, gerente geral. É uma honra finalmente conhecê-la. Finalmente? Do que ele estava falando? Desculpe, mas acho que há uma confusão. Não há confusão alguma, Dona Moraes. Estávamos esperando a senhora há 3 anos. O coração disparou. Esperando por mim? Por favor, acompanhe-nos à minha sala. Temos muito o que conversar. A sala do Sr. Cordeiro era maior do que minha sala de estar e sala de jantar juntas. Janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade. Eu me senti muito pequena na minha cadeira de rodas no meio de tanto luxo. Dona Moraes, seu esposo Rafael foi um dos nossos clientes mais importantes por mais de 20 anos. 20 anos? A voz saiu como um sussurro. Sim, desde 1995, para ser exato. Ele era um investidor muito astuto, muito cuidadoso e muito discreto. Aparentemente. O Sr. Cordeiro abriu uma pasta grossa e tirou vários documentos. Seu esposo nos deixou instruções muito específicas caso algo lhe acontecesse. Deveríamos esperar que a senhora viesse ao banco com o cartão que ele havia guardado especialmente para a senhora. Guardado para mim? Mas eu encontrei o cartão por acaso. Casualidade? O gerente sorriu. Dona Moraes, seu esposo conhecia muito bem o seu caráter. Sabia que a senhora eventualmente reviraria cada canto da casa, especialmente se passasse por um momento difícil. A gaveta secreta do armário de livros não era casualidade. Era um plano. Fiquei sem fala. Rafael havia planejado tudo isso. Havia previsto que eu precisaria desse dinheiro algum dia. Quanto dinheiro há? O Sr. Cordeiro me passou um papel, um extrato de conta. Quando vi o número, o mundo parou. E R$ 50.000 em 1995.
A empresa em que ele investiu era uma pequena companhia de tecnologia que agora é uma das maiores da América Latina, com os reinvestimentos automáticos e o crescimento composto durante 30 anos. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Rafael, meu Rafael, que se preocupava em pagar a luz em dia, tinha sido milionário em segredo. Por que ele não me disse nada? Segundo as instruções dele, que estão aqui documentadas, ele queria ter certeza de que a senhora só soubesse deste dinheiro quando realmente precisasse. Ele disse, e cito, "Minha Helena é generosa demais. Se souber deste dinheiro, vai dá-lo a quem pedir. Este dinheiro é para quando ela estiver sozinha e precisar se defender." Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Rafael tinha me protegido mesmo depois de morto. Há mais, continuou o senhor Cordeiro. Segundo as instruções dele, se a senhora descobrisse este dinheiro, isso significava que algo ruim tinha acontecido e que precisava de total independência. Portanto, também tenho aqui as escrituras de 2 propriedades que ele comprou. Uma casa em Praia do Forte e um apartamento em Belo Horizonte, ambos completamente quitados e em seu nome. O mundo continuou girando, mas eu me senti flutuar para fora do meu corpo. Eu não era apenas milionária. Era dona de propriedades em 2 cidades diferentes. Diego, que tinha permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. "Dona Helena, a senhora está bem? Está muito pálida." Acho que preciso me sentar, murmurei, embora já estivesse sentada. O senhor Cordeiro chamou sua secretária. "Traga água, por favor, e um pouco de açúcar." Enquanto esperávamos, percebi algo que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. André havia pensado que estava me deixando sozinha e desamparada. Na verdade, ele havia me libertado para descobrir que eu era uma das mulheres mais ricas da cidade. A ironia era deliciosa, quase tanto quanto a vingança que eu estava começando a planejar. "Posso fazer uma transferência agora mesmo?" Perguntei ao senhor Cordeiro enquanto tomava água para acalmar meus nervos. "É claro, dona Moraes." "Para qual conta?" Olhei para Diego, que tinha permanecido em silêncio durante toda esta revelação bombástica. Ele tinha sido a única pessoa que me tratou com dignidade nos últimos meses. O único que esteve lá quando eu precisei. "Você tem conta bancária, Diego?" Ele me olhou confuso. "Dona Helena, o que a senhora está pensando? Pergunte-me." "Sim, tenho conta, mas..." "Perfeito. Senhor Cordeiro, quero transferir R$1 milhão para a conta do senhor Vasconcelos." O silêncio na sala foi total. Diego ficou pálido e o senhor Cordeiro levantou as sobrancelhas. "Dona Helena", Diego murmurou, "a senhora não pode fazer isso." "Por que não?" Porque é muito dinheiro. Porque a senhora mal me conhece. Porque você tem sido mais filho para mim em 2 meses do que meu próprio filho em 30 anos. Diego se levantou da cadeira e se aproximou de mim. "Dona Helena, a senhora está emocionada por causa do dinheiro. Não tome decisões precipitadas." "Precipitadas?" Eu ri, e foi a primeira vez que ri genuinamente desde o acidente. "Diego, meu filho me abandonou em uma cadeira de rodas. Minha nora me chamou de isto. Você foi o único que me tratou como um ser humano. R$1 milhão para mim agora é troco de pinga. Para você pode mudar sua vida. Quanto você ganha como enfermeiro?" Diego baixou o olhar. R$8.000 por mês. R$1 milhão são mais de 10 anos do seu salário. Por que eu não deveria dar a alguém que merece? O senhor Cordeiro pigarreou. "Dona Moraes, se a senhora está certa desta decisão, posso processar a transferência agora mesmo. Estou completamente certa, mas preciso do número da conta do senhor Vasconcelos." Diego me olhou com lágrimas nos olhos. "Dona Helena, isso é generoso demais." "Não, Diego, isto é justiça." Enquanto Diego ditava seu número de conta ao senhor Cordeiro, minha mente começou a trabalhar em velocidade máxima. Eu tinha R$33 milhões. Tinha propriedades, tinha poder e tinha vontade de usá-lo. "Senhor Cordeiro, o que mais posso fazer com este dinheiro?" "O que quiser, dona Moraes. Pode investir mais, pode comprar propriedades, pode retirá-lo em espécie se assim desejar." "Posso comprar um carro?" "É claro." "Que tipo de carro?" "Um adaptado para a cadeira de rodas. Mas não qualquer carro. Quero o melhor que existir." O senhor Cordeiro sorriu. "Conheço exatamente o que a senhora precisa. Meu cunhado gerencia uma empresa especializada em veículos adaptados de luxo. Acha bom se eu ligar para ele agora?"
1 hora depois, eu já tinha agendado uma consulta para a segunda-feira seguinte para ver um Mercedes Sprinter completamente adaptado com elevador hidráulico, controles manuais e todos os luxos imagináveis. Preço: R$ 800.000. Para a Helena de 3 dias atrás, era uma fortuna impossível. Para a Helena milionária, era um capricho perfeitamente razoável. Algo mais? Perguntou o Sr. Cordeiro. Sim, quero contratar um serviço de enfermagem particular para Diego. Tempo integral. Dona Helena, Diego protestou. Não para cuidar de mim, esclareci. Para que ele tenha o próprio negócio. Você é bom demais para andar de casa em casa ganhando uma miséria. Ele vai ter a própria empresa de cuidados especializados. A senhora está falando sério? Completamente sério. Senhor Cordeiro, conhece algum advogado que possa nos ajudar a estabelecer uma empresa? Conheço o melhor. Foi colega da faculdade do meu filho. Perfeito. Quero que a empresa esteja funcionando esta semana. Diego cobriu o rosto com as mãos. Não posso acreditar no que está acontecendo. Acredite, Diego. Sua vida acaba de mudar para sempre. Quando saímos do banco 3 horas depois, eu já tinha transferido R$ 2 milhões para estabelecer cuidados especializados Vasconcelos. Tinha reservado o Mercedes Sprinter e feito agendamentos com um advogado, um contador e um consultor financeiro. Mas o mais importante, eu havia começado a me sentir viva outra vez. No caminho para casa, Diego dirigia em silêncio. Finalmente ele falou. Dona Helena, posso perguntar algo? O que quiser. O que a senhora vai fazer com o seu filho? Sorri, e pela primeira vez em meses, não foi um sorriso triste. Diego, meu querido Diego, André pensa que me deixou sozinha e vulnerável. Ele vai descobrir que me fez o maior favor da vida dele. A senhora vai contar a ele sobre o dinheiro? Ah, claro que vou contar, mas não agora. Primeiro, vou deixar que ele sinta a culpa por um tempo. Vou deixar que ele viva com a decisão que tomou. E depois vamos ver do que meu filho é realmente feito. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, dormi profundamente, sem pesadelos, sem dor na alma, sem aquela sensação de desesperança que havia me acompanhado por meses. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Levei vários minutos para identificar o que era. Esperança e algo mais. Algo que não sentia havia muito tempo. Poder. O poder de tomar minhas próprias decisões sem depender de ninguém. O poder de ajudar quem eu quisesse. O poder de fazer com que aqueles que me machucaram pagassem por suas ações. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, planejando. André e Valéria haviam mostrado sua verdadeira face quando pensaram que eu era vulnerável. Agora eu ia mostrar a eles a minha quando tivesse todo o poder. Mas primeiro eu tinha que fazer algo por mim mesma. Algo que eu vinha adiando desde que cheguei do hospital. Eu tinha que voltar a andar. Os médicos haviam dito que era possível, que com terapia intensiva e muita determinação eu poderia recuperar pelo menos parte da mobilidade em minhas pernas. Mas a terapia intensiva custava dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que eu agora tinha de sobra. Peguei meu telefone e liguei para o melhor hospital particular da cidade. Bom dia, é Helena Moraes. Quero agendar uma avaliação completa com o melhor especialista em reabilitação de medula espinhal de vocês. Dinheiro não é problema. As coisas estavam prestes a mudar. E meu querido filho André não tinha ideia do que estava por vir. O Dr. Ricardo terminou de revisar meus estudos médicos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era segunda-feira de manhã, e estávamos em seu consultório no Hospital Sírio-Libanês, o mais exclusivo da cidade. Dona Moraes, tenho boas e más notícias. Diga-me as más primeiro. A lesão na sua medula espinhal é real e significativa. Vai exigir muito trabalho e muito tempo para recuperar a mobilidade. E as boas? A lesão não é completa. Com terapia intensiva, exercícios especializados e muita dedicação, é possível que a senhora recupere entre 60% e 80% da sua mobilidade. Meu coração acelerou. Isso significa que eu vou voltar a andar? Significa que é muito provável que a senhora volte a andar. Talvez com bengala, talvez com algumas limitações. Mas sim, deverá poder caminhar. Pela segunda vez em uma semana, as lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Mas desta vez eram lágrimas de alegria. Quando podemos começar? Hoje mesmo, se quiser. Mas, Dona Moraes, tenho que ser honesto. Este tratamento vai custar aproximadamente R$ 200, 000 reais durante os próximos 6 meses.
Doutor, eu disse, tirando meu novo cartão bancário dourado. Dinheiro não será um problema. 3 horas depois, eu havia contratado fisioterapeuta pessoal, terapia aquática, acupuntura, massagens especializadas e um treinador que viria à minha casa todos os dias. Quando Diego chegou à tarde para sua visita regular, me encontrou no chão da sala fazendo exercícios com uma fisioterapeuta que custava mais por hora do que ele ganhava em uma semana. Dona Helena, o que está acontecendo? Estou recuperando minha vida, Diego. Expliquei sobre o hospital, os médicos, o plano de reabilitação. O rosto dele se iluminou com cada detalhe. A senhora de verdade vai voltar a andar? Esse é o plano. E quando eu conseguir, vamos celebrar juntos. A fisioterapeuta se foi depois de 2 horas de exercícios intensos. Pela primeira vez em meses, eu tinha sentido algo parecido com sensação nas pernas. Era muito tênue, mas era algo. Diego, você pode ficar mais um pouco? Quero contar meus planos. Nos instalamos na cozinha com café e biscoitos. Diego parecia mais relaxado do que nunca. E não era só por causa do R$ 1.000.000. Havia algo na postura dele que sugeria que finalmente se sentia respeitado. Dona Helena, eu tenho pensado no que a senhora fez por mim. Em toda a minha vida, ninguém jamais confiou em mim dessa maneira. Conte-me sobre sua vida, Diego. Nunca falamos realmente sobre você. Ele baixou o olhar. Não há muito o que contar. Venho de uma família muito pobre. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos. Minha mãe limpava casas para sustentar a mim e as minhas 2 irmãs. Como você se tornou enfermeiro? Trabalhei desde os 14 anos. Lavava pratos, carregava sacos, qualquer coisa. Mas sempre quis ajudar as pessoas doentes. Quando completei 18 anos, me matriculei na escola de enfermagem noturna. Levei 8 anos para terminar a faculdade porque tinha que trabalhar durante o dia. E sua família? Minha mãe morreu no ano passado. Câncer. Não pudemos pagar o tratamento completo. A voz dele quebrou. Sempre pensei que se eu tivesse tido mais dinheiro, mais recursos, poderia tê-la salvado. Agora eu entendia por que Diego tratava seus pacientes com tanta dedicação. Ele havia vivido na própria pele o que significava não ter acesso à atenção médica adequada. Diego, o que você faria se tivesse recursos ilimitados? Recursos ilimitados? Sim. Qual seria o seu sonho? Ele ficou pensando por um momento. Eu abriria uma clínica gratuita no bairro onde cresci. Um lugar onde as pessoas pobres pudessem receber atendimento médico de qualidade, sem se importar se podiam pagar ou não. Quanto custaria algo assim, Dona Helena? Estamos falando de milhões de reais. Equipamento médico, pessoal, medicamentos, instalações. R$ 5 milhões? Dona Helena, com 5 milhões, poderíamos montar a melhor clínica comunitária do estado. Perfeito. Amanhã vamos ao banco de novo. A senhora fala sério? Completamente sério. Mas há uma condição. Qual? Quero ser sua sócia. Não quero só dar o dinheiro e esquecer o assunto. Quero estar envolvida. Diego me olhou como se eu tivesse acabado de criar uma segunda cabeça. Uma senhora de sociedade como a sua quer se envolver em uma clínica para pobres? Diego, eu fui pobre. Eu era antes de me casar com Rafael. Minha família não tinha nada. Sei o que é não poder pagar um médico. Eu não sabia. Há muitas coisas que as pessoas não sabem sobre mim, incluindo meu próprio filho. Como se tivesse sido invocado pela conversa, meu telefone tocou. Era André. Atendo? Perguntei a Diego. É seu filho. É claro que deve atender. Respirei fundo e aceitei a chamada. Mãe, como você está? Bem, André. Melhor do que estive em muito tempo. Fico muito feliz. Olha, Valéria e eu estávamos conversando e pensamos que talvez fomos um pouco duros com você na semana passada. Um pouco duros? Assim ele chamava agora o abandono da mãe inválida. De verdade. Sim. E queríamos te convidar para jantar no domingo, para compensar. Diego me olhava atentamente. Eu podia ver em seus olhos que ele sabia exatamente o que eu estava pensando. Para compensar? Repeti. Compensar o quê? Exatamente. Bom, você sabe. O mal-entendido da semana passada. Mal-entendido. Interessante maneira de descrever a recusa total em ajudar sua mãe. André, posso te perguntar algo? Claro, mãe. Você realmente acredita que o que aconteceu na semana passada foi só um mal-entendido? Silêncio do outro lado. Longo silêncio. Mãe, eu não quero discutir. Só queria te convidar para jantar. E se eu disser não? Por que você diria não? Somos família. Família.
Que palavra interessante vinda de alguém que me havia deixado sozinha quando eu mais precisava. Está bem, André. Aceito o convite. Perfeito. No domingo, às 2, no nosso apartamento novo. Apartamento novo. Com que dinheiro eles tinham comprado um apartamento novo? Nos vemos no domingo. Desliguei e olhei para Diego. Vai ser um jantar muito interessante, eu disse sorrindo. Pensa em contar a eles sobre o dinheiro? Ainda não, mas acho que é hora de eles verem a nova Helena. A nova Helena. A Helena que não precisa mais da aprovação de ninguém. A Helena que tem poder para mudar sua vida e a vida de outros. A Helena que sabe exatamente quanto vale. Diego sorriu. Eu gosto dessa Helena. Eu também. E tenho a sensação de que André e Valéria não vão saber o que fazer com ela. Naquela noite, enquanto eu fazia meus exercícios de reabilitação, senti algo que não experimentava há meses. Controle. Controle sobre meu corpo que estava sarando. Controle sobre meu dinheiro que eu podia usar como quisesse. Controle sobre meus relacionamentos, decidindo quem merecia estar na minha vida. E muito em breve eu teria controle sobre a conversa com meu filho. Uma conversa que ele achava que seria um simples jantar de reconciliação, mas que eu sabia que seria muito, muito mais interessante do que isso. O domingo não podia chegar rápido o suficiente. O domingo chegou com um céu limpo que parecia zombar de minhas intenções. Diego havia insistido em me acompanhar até a casa de André, embora eu tivesse garantido a ele que podia lidar com a situação sozinha. Dona Helena, não gosto da ideia de a senhora ir sozinha a esse jantar. Ele havia dito enquanto me ajudava a subir no meu novo Mercedes Sprinter. O carro era uma maravilha da engenharia. Elevador hidráulico, controles adaptados, bancos de couro que pareciam nuvens. Quando o vendedor me entregou as chaves na sexta-feira anterior, quase desmaiou ao ver que paguei os R$800 mil em dinheiro. Diego, isso é algo que tenho que fazer sozinha, mas te prometo que, se as coisas ficarem feias, te ligo imediatamente. Tem certeza de que não quer contar a eles sobre o dinheiro? Ainda não. Primeiro quero ver o quanto eles mudaram desde que pensam que eu sou um fardo. O apartamento novo de André ficava em uma das áreas mais caras da cidade. Enquanto o elevador do edifício me levava para o 12º andar, não pude evitar me perguntar como eles haviam pago um lugar assim com o salário de construção do meu filho. André abriu a porta com um sorriso que parecia ensaiado. Mãe, você está diferente. Era verdade. Nas últimas 2 semanas, eu havia perdido o ar derrotado que carregava desde o hospital. A fisioterapia estava funcionando. Eu tinha mais energia e, pela primeira vez em meses, havia arrumado o cabelo e passado maquiagem. Oi, André! Valéria apareceu atrás dele usando um vestido que definitivamente não tinha comprado em promoção. Helena, que bom te ver. Entre, por favor. O apartamento era espetacular. Móveis modernos, televisão gigante, cozinha planejada que parecia saída de revista, tudo muito bonito e muito caro. Vocês gostam do lugar? Perguntou André enquanto eu me instalava na sala. Está muito bonito. Quando vocês compraram? Há 1 mês, respondeu Valéria, servindo vinho em taças que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. André fechou um negócio muito importante no trabalho. Um negócio importante? Meu filho era operador de máquinas pesadas. Que tipo de negócio ele poderia fechar que lhe permitisse comprar um apartamento de R$2 milhões? Que tipo de negócio? André e Valéria trocaram um olhar que eu não gostei nada. Bom, mãe, você sabe, negócios de construção. Muito chato. Não me parece chato. Me parece interessante que de repente você tenha tanto dinheiro. Outra troca de olhares. Desta vez mais nervosa. A refeição transcorreu com conversas forçadas. Eles falavam dos planos, das viagens, das compras. Eu escutava e observava. Cada detalhe me dizia que algo não estava certo. O relógio Rolex de André, os sapatos de grife de Valéria, os vinhos caros que serviam como se fosse água. Depois da sobremesa, André finalmente chegou ao verdadeiro motivo do convite. Mãe, Valéria e eu temos conversado. Nos sentimos mal pela forma como lidamos com a situação quando você saiu do hospital. Se sentem mal? Sim, fomos insensíveis. Não consideramos completamente a sua situação. Valéria assentiu com uma expressão de arrependimento que parecia atuação. Helena, queremos te compensar. Me compensar? Decidimos que podemos te ajudar financeiramente. Uma quantia mensal para suas despesas. André tirou um envelope do bolso da camisa. R$3.000.
Essa era a ideia deles de compensação. E em troca de quê? Em troca? André pareceu surpreso com a pergunta. Sim, filho. Na minha experiência, quando alguém oferece dinheiro depois de te tratar mal, geralmente quer algo em troca. Valéria se mexeu desconfortável na cadeira. Helena, não queremos nada em troca. Só queremos ajudar. Nada? Bom, André pigarreou. Talvez você pudesse nos considerar para, se algo te acontecer, sabe, a casa, as coisas do papai. Aí estava a verdadeira razão do jantar. Não era culpa nem arrependimento. Era medo de que a herança lhes escapasse das mãos. Entendo. Vocês se sentem mal por me abandonarem, mas não o suficiente para realmente cuidarem de mim. Só o suficiente para garantirem que eu não mude meu testamento. Mãe, não é assim. Eu ri, e foi uma risada que os deixou nervosos. Então, me digam, com que dinheiro compraram tudo isso? Silêncio incômodo. Muito incômodo. Já te dissemos, mãe, o trabalho do André. Valéria, eu sou velha, não estúpida. André ganha R$ 40 mil mensais de hipoteca. As contas não batem. André se levantou, claramente irritado. Mãe, não entendo por que você está sendo tão agressiva. Agressiva? Fazer perguntas óbvias é ser agressiva? Está bem. Valéria interveio com a voz tensa. André teve uma ajudinha para o valor de entrada. Ajuda de quem? De um amigo. Um amigo que empresta R$ 200 mil para a entrada de apartamento. Deve ser um amigo muito bom. A tensão na sala era palpável. Finalmente, André explodiu. Está bem, usamos a casa como garantia para um empréstimo. Contenta? O mundo parou. Que casa? Sua casa, mãe. Mas é temporário. Só até conseguirmos refinanciar. Hipotecaram minha casa sem meu consentimento? Valéria ficou pálida. Helena, André pensou que como seu único herdeiro... Como meu único herdeiro, pensou que podia roubar meu patrimônio enquanto eu ainda estou viva. Não é roubar, gritou André. É usar recursos familiares para melhorar a nossa situação. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando a magnitude do que acabavam de admitir. Meu filho havia usado minha casa como garantia para financiar seu novo estilo de vida. Quanto vocês devem? R$ 2 milhões, murmurou André. E se não puderem pagar? Nós poderemos pagar, disse Valéria, mas sua voz tremia. E se não puderem? André evitou meu olhar. O banco fica com a casa. Aí estava. Meu filho estava disposto a apostar a casa onde havia crescido. A casa que Rafael e eu havíamos pago com tanto sacrifício para financiar um estilo de vida que não podia custear. Entendo, eu disse finalmente com uma calma que o surpreendeu. Entende? Entendo que vocês não são as pessoas que eu pensava que eram. Me dirigi para a porta. André me seguiu. Mãe, espere. Podemos consertar isso? Podem. Podem o quê, André? Podem desfazer o fato de que arriscaram meu lar sem me perguntar? Podem mudar o fato de que me abandonaram quando eu mais precisava e agora só se lembram de mim quando precisam se assegurar da herança? Mãe, por favor. André, durante 30 anos eu te dei tudo o que eu tinha. Meu tempo, meu amor, meus recursos. E quando chegou a hora de vocês me devolverem, mesmo que fosse uma pequena parte desse cuidado, me deram as costas. Mas estamos aqui agora! Estão aqui agora porque têm medo. Medo de perder a casa que hipotecaram sem permissão. Chegamos ao elevador. André parecia desesperado. O que você vai fazer? Sorri. E desta vez não foi um sorriso triste nem amargo. Foi um sorriso de alguém que finalmente tinha controle de sua vida. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo, filho. Vou começar a viver para mim mesma. As portas do elevador se fecharam, deixando André com uma expressão de pânico que me encheu de uma satisfação que eu não sabia que podia sentir. Enquanto descia para o estacionamento, disquei o número de Diego. Como foi o jantar? Perguntou imediatamente. Revelador. Você poderia vir à minha casa? Temos muito o que planejar. Planejar? Sim, Diego. É hora de o mundo conhecer a nova Helena Moraes. E esta nova Helena tem R$ 33 milhões para apoiar cada palavra. Hipotecaram a sua casa? Diego estava sentado na minha cozinha com uma expressão de incredulidade total. Sem me perguntar, sem me avisar, sem nada. Simplesmente assumiram que, como sou sua mãe e estou em cadeira de rodas, podiam fazer o que quisessem com meu patrimônio. Diego passou as mãos pelo cabelo. Dona Helena, isso é fraude. Podem ir para a cadeia por isso. Eu sei, mas não vou colocá-los na cadeia. Por que não? Porque tenho algo melhor planejado.
Contei minhas ideias enquanto tomávamos chá. Diego me escutava com atenção crescente e seu sorriso se alargava a cada detalhe. É brilhante, disse finalmente. Mas a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Completamente certa. Você está disposto a me ajudar, Dona Helena? Depois de tudo o que a senhora fez por mim, eu a seguiria até o fim do mundo. Na segunda-feira de manhã, começamos a executar o plano. Primeiro, uma visita ao banco onde André havia hipotecado minha casa. O gerente, um homem nervoso de uns 40 anos, nos recebeu em sua sala com uma expressão preocupada. Dona Moraes, entendo que a senhora quer discutir o empréstimo do seu filho. Quero cancelá-lo. Cancelá-lo? Mas o empréstimo é de 2 milhões de reais. Coloquei meu cartão bancário dourado sobre a mesa dele. Quero pagar a totalidade do empréstimo agora mesmo. O gerente pegou o cartão, examinou-o e sua expressão mudou dramaticamente. Um momento, por favor. Desapareceu por 5 minutos. Quando voltou, trazia consigo outro homem em um terno mais caro. Dona Moraes, sou o diretor desta agência. O gerente Cordeiro nos informou sobre a sua situação financeira. Será uma honra processar o pagamento deste empréstimo. Perfeito. Mas tenho uma condição. Qual? Não quero que digam ao meu filho que eu paguei o empréstimo. Quero que digam que um investidor anônimo comprou a dívida. O diretor pareceu confuso. Para quê? Digamos que é um assunto de família. É. 1 hora depois, o empréstimo estava completamente pago. Minha casa estava livre de ônus, e André não tinha ideia de que sua mãe milionária havia sido quem o salvou de perder sua garantia. Qual é o próximo passo? Perguntou Diego enquanto saíamos do banco. O hospital. É hora de acelerar minha recuperação. Durante as 3 semanas seguintes, me dediquei à minha reabilitação com uma intensidade que surpreendeu até meus terapeutas. Sessões de fisioterapia 2 vezes por dia, hidroterapia, acupuntura, massagens especializadas, e funcionou. O Dr. Ricardo não podia acreditar no progresso quando me viu de pé durante minha consulta de controle. Dona Moraes, isso é extraordinário. Em 3 semanas, a senhora avançou o que esperávamos em 2 meses. Posso deixar a cadeira de rodas? A senhora ainda precisa de bengala para caminhar longas distâncias, mas para uso diário, sim, pode deixar a cadeira de rodas. Chorei de alegria. Diego, que me havia acompanhado à consulta, também se emocionou. Dona Helena, a senhora conseguiu. Está andando de novo. Nós conseguimos, Diego. Nada disso teria sido possível sem o seu apoio. Naquela noite, celebramos em um restaurante elegante. Caminhei até a nossa mesa sem ajuda de ninguém, apenas me apoiando levemente na minha bengala nova. Quando a senhora vai contar a André que está andando? Perguntou Diego enquanto brindávamos com champanhe. Em breve, mas primeiro tenho que terminar um projeto. No dia seguinte, começamos o projeto mais ambicioso, a clínica comunitária de Diego. Havíamos encontrado o lugar perfeito, um edifício de 2 andares no bairro onde ele havia crescido. Com 5 milhões de reais, compramos o edifício, o reformamos completamente e o equipamos com tecnologia médica de primeira qualidade. Clínica Comunitária São Rafael, leu Diego da placa que estavam instalando. Por que São Rafael? Em homenagem ao meu esposo, ele teria querido que o dinheiro dele fosse usado para ajudar as pessoas. A clínica abriria suas portas em 2 semanas. Diego havia contratado mais 5 enfermeiros, 2 clínicos gerais e um pediatra. Todo o pessoal havia trabalhado previamente no sistema público e conhecia as necessidades da comunidade. Atendimento médico gratuito para famílias de baixa renda, lia Diego do folheto promocional. Consultas, medicamentos básicos, laboratórios, tudo sem custo. Está nervoso? Amedrontado, admitiu, mas emocionado. Dona Helena, a senhora vai mudar vidas. Essa é a ideia. O dia da inauguração chegou com uma multidão que não esperávamos. Mais de 200 pessoas fizeram fila para se registrar como pacientes. Famílias inteiras. Idosos. Mães com crianças pequenas. Diego cortou a fita com lágrimas nos olhos. Isto é por todos os que não puderam ser salvos porque não tinham dinheiro, murmurou. A mídia local cobriu a inauguração. Nas notícias da noite aparecemos Diego e eu ao lado da clínica. Uma generosa benfeitora anônima financiou esta clínica que oferecerá serviços médicos gratuitos, reportou a jornalista. O diretor, Diego Vasconcelos, assegura que atenderão qualquer pessoa que precise
independentemente da sua capacidade de pagamento. Naquela noite, enquanto eu assistia às notícias na minha casa, meu telefone tocou. Era André. Mãe, você viu as notícias? Que notícias? Sobre a clínica nova. O diretor se chama Vasconcelos. Não é aquele enfermeiro que te visitava? Sim, é o Diego. Como ele pôde pagar uma clínica? Esses caras não ganham nada. Não sei, filho. Suponho que teve sorte. É muito estranho. E olha, você soube de algo sobre o empréstimo da casa? Que empréstimo? O que eu te contei no domingo passado. Acontece que alguém pagou toda a dívida. O banco diz que foi um investidor anônimo. Que estranho. Super estranho. Valéria pensa que alguém está investigando nossas finanças. Por que alguém faria isso? Nós não sabemos, mas estamos preocupados. Preocupados. Que interessante que estivessem preocupados agora que as consequências de suas ações haviam desaparecido misteriosamente. Bom, filho, pelo menos você não tem mais que se preocupar em perder a casa. Sim, mas agora devemos dinheiro a alguém que não conhecemos. E se quiser algo em troca, tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Depois de desligar, sorri. André estava começando a sentir o que eu havia sentido durante meses. Incerteza, preocupação, a sensação de que as coisas estavam fora do seu controle. A diferença era que eu tinha estado realmente indefesa. Ele só acreditava estar. No dia seguinte, recebi um telefonema inesperado. Dona Moraes, é Roberto Mendes do jornal O Estado de São Paulo. Em que posso ajudar? Estamos investigando uma história sobre benfeitores anônimos na cidade. Seu nome aparece conectado a várias doações importantes. Meu coração acelerou. Que tipo de doações? A clínica comunitária, o pagamento de vários empréstimos familiares, compras importantes de equipamento médico. Gostaria de fazer algum comentário? Sem comentários. Desliguei imediatamente e liguei para o senhor Cordeiro do banco. Senhor Cordeiro, é possível que alguém esteja investigando minhas transações? É muito raro, Dona Moraes. Suas contas estão protegidas por sigilo bancário. A menos que o quê? A menos que alguém com acesso legal esteja fazendo as perguntas certas. Alguém com acesso legal? Como quem? A resposta chegou 2 horas depois, quando André apareceu na minha porta sem avisar. E ele não vinha sozinho. Com ele, vinha um homem de terno que se apresentou como advogado. Mãe, temos que conversar. Um advogado. Olhei para o homem de terno que acompanhava meu filho. André, o que está acontecendo? Mãe, este é o Dr. Siqueira. Ele está nos ajudando a entender algumas irregularidades. Irregularidades. Que palavra elegante para descrever a própria incompetência financeira. Entrem, por favor. Eu os guiei até a sala, caminhando com minha bengala. André notou imediatamente que eu não usava mais cadeira de rodas. Mãe, você está andando? Aparentemente sim. Quando? Como? Por que não me contou? Eu não sabia que precisava da sua permissão para me recuperar. O advogado pigarreou. Dona Moraes, seu filho me contratou para investigar algumas transações financeiras relacionadas com sua família. Que tipo de transações? O pagamento do empréstimo da sua casa, por exemplo, e as doações à clínica onde trabalha o seu enfermeiro. Diego tinha razão. Alguém estava investigando, e esse alguém era meu próprio filho. E o que vocês encontraram? André se inclinou para a frente. Mãe, o Dr. Siqueira descobriu algo muito interessante. Todas essas transações vêm da mesma fonte. Que fonte? Uma conta bancária em nome de Helena Moraes. Silêncio. Um silêncio muito longo, onde eu podia ouvir meu coração batendo. Isso é impossível, eu disse finalmente. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. O advogado tirou uma pasta de sua maleta. Dona Moraes, tenho aqui documentos bancários que indicam que a senhora tem acesso a uma fortuna considerável. Como vocês obtiveram documentos bancários privados? Seu filho tem procuração limitada sobre seus assuntos financeiros desde o seu acidente. Procuração. Quando eu havia assinado algo assim? André evitou meu olhar. Mãe, quando você estava no hospital, muito sedada, você assinou alguns papéis. Que papéis? Documentos que me davam autoridade para gerenciar seus assuntos enquanto você estava incapacitada. O mundo parou. Meu filho havia usado meu estado vulnerável para obter acesso legal à minha informação financeira. E agora, havia descoberto meu segredo. Então você já sabe. Sabemos o quê? Que sua mãe, a inválida, o fardo de quem vocês queriam se livrar, acontece que é milionária.
André e o advogado trocaram olhares. Milionária? Perguntou André com a voz fraca. 33 milhões de reais. Para ser exato, o rosto de André passou por várias emoções. Choque, confusão e, finalmente, uma ganância que ele não pôde esconder. 33 milhões? De onde? Do seu pai? Acontece que Rafael era muito mais esperto do que qualquer um de nós pensava. Expliquei sobre os investimentos secretos, o cartão escondido, as instruções de Rafael. A cada detalhe, a expressão de André se tornava mais calculista. E você teve este dinheiro todo este tempo? Eu o descobri depois que você me abandonou no hospital. Mãe, nós não te abandonamos. Eu ri. André, quando eu mais precisava da minha família, vocês me disseram que minha vida era um inconveniente, que não tinham tempo para isto. O advogado interveio. Dona Moraes, entendo que há tensões familiares, mas de uma perspectiva legal, doutor Siqueira, minhas finanças são assunto meu. A procuração que meu filho obteve enquanto eu estava sedada é, no mínimo, questionável. André se levantou. Mãe, entendo que você esteja chateada, mas somos família. Este dinheiro poderia resolver todos os nossos problemas. Nossos problemas ou os seus problemas? É a mesma coisa. Não, filho, não é a mesma coisa. Valéria apareceu na porta. Aparentemente, ela estava esperando no carro. Helena, é verdade? Você realmente tem milhões? Olá, Valéria. Sim, é verdade. E você não nos disse nada? Por que eu teria que dizer algo? Vocês deixaram bem claro que eu não eram responsáveis por mim. Valéria se sentou no sofá com uma expressão de choque. Eu não posso acreditar. Todos esses meses nos preocupando com dinheiro. E você... E eu o quê, Valéria? E você tinha milhões enquanto nós nos endividávamos para cuidar de você? Para cuidar de mim? A raiva que eu vinha contendo por meses finalmente encontrou sua voz. Vocês não cuidaram de mim. Me abandonaram. Diego cuidou de mim. Os médicos particulares que eu contratei cuidaram de mim. Vocês não fizeram nada. Mas somos sua família. Minha família? Minha família teria vindo ao hospital. Minha família não teria hipotecado minha casa sem permissão. Minha família não teria contratado um advogado para espionar minhas finanças. André se aproximou de mim com uma expressão suplicante. Mãe, por favor, entendo que você esteja brava, mas podemos consertar isso. Podemos ser uma família outra vez. Uma família? Sim. Podemos te ajudar com o dinheiro, te assessorar, garantir que ninguém se aproveite de você. Aí estava a verdadeira razão da visita. Eles não vieram se desculpar. Vieram reivindicar a parte deles do butim. Como o Diego se aproveitou de mim? Exato. Aquele enfermeiro te manipulou para você dar milhões a ele. Podemos denunciá-lo, recuperar o dinheiro. Diego não me manipulou. Diego me tratou com dignidade quando vocês me trataram como lixo. Mãe, pense. Um enfermeiro de bairro simples não tem direito ao seu dinheiro. Nós somos o seu sangue. Meu sangue. Repeti as palavras lentamente. Meu sangue que me deixou sozinha no hospital por 3 semanas. Meu sangue que hipotecou minha casa sem permissão. Meu sangue que me ofereceu 3 mil reais mensais como esmola. Valéria se levantou. Helena, eu sei que cometemos erros, mas... Erros? Assim vocês chamam o abandono emocional agora? Somos uma família, gritou André. Este dinheiro pertence a todos nós. Não, filho. Este dinheiro pertence a mim e eu decido o que fazer com ele. O que você quer dizer? Respirei fundo. Era o momento da verdade. Quero dizer que eu já decidi o que fazer com o dinheiro. A clínica de Diego vai receber mais 10 milhões de reais. Vamos abrir 3 clínicas adicionais em diferentes bairros pobres. André ficou pálido. Mais 10 milhões. 5 milhões vão para um fundo de bolsas universitárias para estudantes de baixa renda. Mãe, não. 3 milhões para um asilo de idosos que precisa de reforma. Você está dando a nossa herança de presente? Sua herança? Eu ri. Filho, vocês perderam qualquer direito à herança quando decidiram que eu não valia o tempo nem o cuidado de vocês. O advogado interveio nervosamente. Dona Moraes, legalmente seus herdeiros poderiam contestar. Doutor Siqueira, eu tenho os melhores advogados da cidade trabalhando para mim e tenho documentação de tudo o que aconteceu nos últimos meses, incluindo o golpe da hipoteca. André se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. Não posso? Não posso o quê? Decidir sobre meu próprio dinheiro? Ajudar as pessoas que realmente precisam de mim em vez daqueles que só querem se aproveitar?
Somos sua família. Não, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Uma família não abandona seus membros quando eles mais precisam. Uma família não hipoteca a casa da família sem permissão. Uma família não contrata advogados para espionar a própria mãe. Mãe, por favor, Diego é minha família agora. As pessoas da clínica que me agradecem a cada dia por dar a elas uma oportunidade de saúde digna. Eles são minha família. Vocês são pessoas que compartilham meu sangue, mas que demonstraram repetidamente que não compartilham meus valores. E Valéria começou a chorar. Helena, eu sinto muito por como te tratamos. Valéria, você sente muito porque agora sabe que há dinheiro envolvido, não porque realmente se arrepende de ter me machucado. André se dirigiu para a porta. Isto não termina aqui, mãe. Você tem razão, filho. Não termina aqui. Ele se virou esperando que eu continuasse. Amanhã vou mudar meu testamento oficialmente. Tudo vai para fundações de caridade. Você não pode fazer isso. Eu posso e vou fazer. A menos que o quê? Sorri pela primeira vez desde que eles haviam chegado. A menos que vocês me demonstrem que realmente querem ser família. Não pelo dinheiro, mas porque realmente se importam comigo como pessoa. Como podemos demonstrar isso? Essa, querido filho, é uma decisão que terão que tomar vocês. Depois que eles se foram, me sentei na minha cadeira favorita e liguei para Diego. Como foi a confrontação? Perguntou. Reveladora. Eles vão voltar. Tem certeza? Completamente. 33 milhões de reais são muito convincentes. E o que a senhora vai fazer? Esperar. Ver se são capazes de uma mudança genuína ou se vão apenas fingir até conseguir o que querem. E se for o segundo caso, então eles vão descobrir que a mãe deles aprendeu a se defender muito bem. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em anos. Pela primeira vez desde o acidente, senti que tinha controle total da minha vida. E amanhã eu descobriria se meu filho era capaz de me surpreender ou se ia confirmar o que eu já sabia no fundo do meu coração. 2 dias depois, André voltou. Desta vez, veio sozinho. Eu o vi chegar da janela da minha sala. Ele havia perdido peso, parecia cansado, e pela primeira vez em anos, parecia nervoso. Ficou parado no portão do meu jardim por vários minutos, antes de tocar a campainha. Oi, mãe. André, posso entrar? Depende. Você vem com um advogado? Não, venho sozinho. Então, pode entrar. Ele se sentou no mesmo sofá onde havia estado 2 dias antes, mas sua atitude era completamente diferente. Não havia arrogância, não havia exigências. Ele apenas parecia derrotado. Onde está a Valéria? Na casa da mãe dela. Problemas conjugais, problemas de todos os tipos, mãe. Ele passou as mãos pelo rosto. O doutor Siqueira me enviou uma conta de 50 mil reais pela investigação dele. O banco do apartamento está perguntando quem pagou nosso empréstimo e quer documentação de renda para justificar que podemos manter os pagamentos mensais. E vocês podem? Não. Sem a ameaça de perder a sua casa, não tenho como provar que posso pagar R$40 mil e a ISM, INS, a ISCOM, UMS, ALA, RIODER 40 mil reais mensais comuns ao A, Rio de R$15 mil. Eu entendo. Ele suspirou profundamente. Valéria não consegue entender por que eu não estou resolvendo as coisas com você para conseguir o dinheiro. Resolvendo as coisas? Sim, segundo ela, é só eu pedir desculpas e pronto. Como se fosse tão fácil. Fiquei calada, esperando que ele continuasse. Eu tinha aprendido que os silêncios muitas vezes eram mais eficazes do que as palavras. Sabe qual foi o momento em que percebi que tinha pisado na bola de vez? A vulgaridade me surpreendeu. André normalmente cuidava muito da linguagem comigo. Que momento! Quando eu vi as notícias sobre a clínica, quando eu vi aquele enfermeiro falando em ajudar as pessoas que não podem pagar médico, e percebi que você tinha encontrado uma nova família, uma família que te valorizava. A voz dele quebrou no final. André? Não, mãe, me deixa terminar. Ele respirou fundo. Durante 30 anos, você foi a pessoa que sempre esteve lá quando eu ficava doente, quando eu tinha problemas na escola, quando eu não podia pagar algo, quando eu precisava de conselho. Você sempre estava lá. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. E quando chegou a hora de você precisar de mim, eu te abandonei. Eu te disse que você era um inconveniente. Sim, você fez isso. Sabe por que eu fiz isso? Por quê? Porque eu tive medo. Medo de quê?
Medo de te ver vulnerável. Medo de você realmente não poder voltar a andar. Medo de que a minha vida se complicasse. Ele cobriu o rosto com as mãos. Medo de ter que me tornar o homem responsável que você tinha me ensinado a ser. Eu sempre fui seu filho único mimado, mãe. O menino que você resolvia tudo. E de repente, você estava me pedindo para eu ser o adulto que se encarregasse. E eu não sabia como fazer isso. Isto não era o que eu esperava ouvir. Então eu peguei o caminho mais fácil. Eu te transformei no problema em vez de me transformar na solução. Ele secou as lágrimas com a manga da camisa. E a hipoteca? A hipoteca foi porque eu sou um idiota. Valéria queria o apartamento. Eu queria provar para ela que eu podia dar. E pensei que podia usar a casa como garantia temporária, até conseguir uma promoção no trabalho que nunca chegou. E o que aconteceu com a promoção? Não existia. Era só uma possibilidade remota que eu transformei em certeza para justificar uma decisão estúpida. Eu o olhei por um longo tempo. A dor dele parecia genuína, mas eu havia aprendido a ser cautelosa. O que você quer de mim, André? Nada. Nada. Bom, não é verdade. Eu quero algo. O quê? Eu quero a oportunidade de ser seu filho outra vez. Não pelo dinheiro. Por você. Como eu sei que não é pelo dinheiro? Ele pensou por um momento. Porque eu vim te propor algo que você provavelmente não vai aceitar. O quê? Eu quero trabalhar na clínica do Diego. Fiquei sem palavras. Trabalhar na clínica? Sim. Não como gerente nem nada importante. Como o que eles precisarem. Limpeza, manutenção, o que for. Por quê? Porque eu quero entender por que aquele homem ganhou seu respeito e eu o perdi. André, você tem trabalho na construção. Eu vou me demitir amanhã. Você está louco? Como você vai manter o apartamento? Eu não vou manter o apartamento, vou devolver ao banco. E a Valéria? Valéria pode decidir se quer um marido que está tentando se tornar uma pessoa melhor ou se prefere procurar alguém que já tenha dinheiro. Fiquei em silêncio, processando o que acabava de ouvir. Você está falando sério? Completamente sério, mãe. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero seu perdão. E quero a chance de demonstrar que posso ser o filho que você merecia ter. E se eu disser não? Então eu vou trabalhar na clínica de qualquer maneira e vou continuar tentando provar que mudei até você acreditar em mim ou até eu morrer. Havia algo nos olhos dele que eu não via há anos. Determinação. Mas não a determinação egoísta que ele sempre havia demonstrado. Era algo diferente. Você falou sobre isso com a Valéria? Sim, ontem à noite. Ela disse que eu tinha ficado louco, que não ia abrir mão de uma vida confortável por sentimentos de culpa, que se eu não resolvesse as coisas com você para conseguir o dinheiro, ela ia procurar alguém que tivesse dinheiro. E o que você disse a ela? Eu disse que esperava que ela encontrasse o que estava procurando. Vocês se separaram? Ela foi embora ontem à noite. Hoje de manhã, ela me enviou uma mensagem dizendo que me dava uma semana para reconsiderar minhas prioridades. E você vai reconsiderar? Eu já reconsiderei, mãe. Por 30 anos, minha prioridade foi você. Nos últimos 3 anos, minha prioridade foi impressionar uma mulher que acabou se interessando mais pela minha conta bancária do que pelo meu caráter. É hora de minha prioridade ser me tornar alguém que mereça o seu amor. Ele se levantou. Você não precisa me dar uma resposta agora. Só queria que você soubesse que vou começar a trabalhar na clínica na próxima semana, com a sua permissão ou sem ela. E que vou continuar tentando ganhar seu perdão até conseguir. Ele se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. E mãe, sei que você disse que ia mudar o testamento para tudo ir para a caridade. Sim, faça isso. Faça isso amanhã. Por quê? Porque assim saberei que, se algum dia você me perdoar, será porque eu realmente mudei, não porque eu esperava herdar algo. Depois que ele se foi, fiquei sentada na minha sala por horas. Era possível que André realmente tivesse mudado? Ou era esta uma estratégia mais elaborada para conseguir o dinheiro? Só havia uma maneira de descobrir. Disquei o telefone de Diego. Diego, o que você acharia se meu filho quisesse trabalhar na clínica? Seu filho? O que te abandonou no hospital? Ele mesmo. Por que ele iria querer trabalhar na clínica? Ele diz que quer entender por que você ganhou meu respeito e ele perdeu. Silêncio longo do outro lado. A senhora o que pensa, dona Helena? Penso que as pessoas podem mudar, mas também penso que é fácil fingir mudança quando há 33 milhões de reais em jogo. O que a senhora propõe? Uma prova. Que tipo de prova? A prova definitiva, Diego. Vamos ver se meu filho é capaz de conquistar algo que o dinheiro não pode comprar.
O que é isso? Sorri pela primeira vez desde que André tinha ido embora. O respeito das pessoas que realmente importam para a mãe dele. Dal, 6 meses depois, eu estava parada no terraço da Clínica Comunitária São Rafael, vendo o burburinho do dia mais importante desde a inauguração. Havíamos decidido expandir a clínica com um novo pavilhão de pediatria, financiado com mais 5 milhões de reais da minha fortuna. Hoje era a inauguração do novo edifício e praticamente todo o bairro havia vindo celebrar. Dona Helena, Diego se aproximou com um sorriso que havia se tornado permanente nos últimos meses. A senhora está pronta para o corte da fita? Em 1 minuto. Onde está o André? Terminando de instalar os brinquedos novos da área infantil. Olhei para o pátio traseiro, onde meu filho, vestido com um macacão de trabalho e completamente suado, estava montando um escorrega com a concentração de um cirurgião. Ele havia perdido pelo menos 15 quilos nestes 6 meses, e não só por causa do trabalho físico, havia parado de comer em restaurantes caros e aprendido a cozinhar em casa. Como tem sido tê-lo aqui? Perguntei a Diego. No começo, honestamente, pensei que duraria 1 semana. E agora? Agora é um dos nossos funcionários mais dedicados. Chega antes de todo mundo, sai depois de todos e nunca reclama. Era verdade. André havia começado limpando banheiros e organizando suprimentos médicos. Aos poucos, foi aprendendo sobre o funcionamento da clínica, ajudando com pacientes, traduzindo para famílias que só falavam línguas indígenas. Os pacientes o aceitaram. No começo, não sabiam que ele era seu filho e pensavam que estava ali por obrigação, mas quando viram que ele ficava até tarde ajudando uma avó a preencher formulários do INSS ou quando o viram carregar no colo uma criança com perna quebrada até a ambulância debaixo da chuva, a percepção deles mudou. Dona Esperança diz que ele é o único homem jovem que ela conhece que não tem medo de limpar vômito de criança. Eu ri. Dona Esperança era a nossa paciente mais crítica. Uma senhora de 75 anos que havia desconfiado de todos até André passar uma noite inteira acompanhando-a na sala de espera enquanto esperavam os resultados dos exames do marido. E a Valéria? Diego fez uma careta. Ela voltou há 3 meses. Eu sei. Como André lidou com a situação? Melhor do que eu esperava. Ela chegou com lágrimas e promessas, dizendo que havia entendido que o dinheiro não era o importante. Ele acreditou nela. Disse que podiam tentar, mas que ele havia mudado, que não ia mais viver acima das suas possibilidades para impressionar ninguém. E como ela reagiu? Durou 2 semanas. Quando ela percebeu que ele estava falando sério sobre viver com o salário da clínica e não tocar no seu dinheiro, ela foi embora de novo. Ele está bem? Ele está mais do que bem, Dona Helena. Ele está em paz. Era verdade. Nos últimos meses, eu tinha visto meu filho se transformar em alguém que eu não reconhecia, não apenas fisicamente, mas em sua maneira de falar, de se relacionar com as pessoas, de ver o mundo. Dona Helena, uma voz pequena me chamou lá de baixo. Era Sofia, uma menina de 8 anos que havia sido uma das nossas primeiras pacientes. Ela tinha chegado com pneumonia grave que seus pais não tinham conseguido tratar por falta de dinheiro. Agora estava completamente saudável e havia se tornado o xodó não oficial da clínica. Sim, meu amor. Minha mãe diz obrigada por salvar a vida dela. Diga à sua mãe que foi Diego e os médicos que salvaram você. Sim, mas a senhora deu o lugar para eles nos salvarem. Momentos como este faziam com que cada centavo investido valesse a pena. Mãe. André se aproximou correndo com o rosto brilhante de suor e orgulho. Os brinquedos já estão prontos. Quer vir ver antes da cerimônia? Claro. Ele me pegou pelo braço para me ajudar a descer as escadas. Eu quase não precisava mais de bengala, mas ele continuava sendo protetor comigo, de uma maneira que não havia sido antes do acidente. A área de lazer parecia espetacular. Balanços, escorregas, uma casinha na árvore pequena, tudo projetado para que os irmãos dos nossos pacientes tivessem algo para fazer enquanto esperavam. Você instalou tudo isso? Bom, Diego me ajudou com as partes técnicas, mas sim, basicamente fui eu. Como você aprendeu? Vídeos no YouTube e muita paciência. Ele riu. Você sabia que eu nunca tinha montado algo com minhas próprias mãos? Por 30 anos, se algo quebrava na minha casa, eu pagava alguém para consertar. E agora? Agora eu gosto de consertar coisas. Há algo muito satisfatório em resolver um problema com as próprias mãos.
Observei meu filho revisar cada parafuso, cada conexão, garantindo que tudo estivesse perfeito para as crianças que o usariam. André, posso te perguntar algo? O que quiser, mãe. Você se arrepende? De quê, especificamente? De tudo. Do apartamento, da Valéria, de como você me tratou. Ele parou e me olhou diretamente nos olhos. Eu me arrependo de como te tratei. Eu não me arrependo de perder o apartamento ou a Valéria. Por quê? Porque perdê-los me permitiu me encontrar e, mais importante, me permitiu te recuperar. Você realmente sente que me recuperou? Você sente que me recuperou? Era uma pergunta justa. Nestes 6 meses, eu tinha visto meu filho trabalhar mais duro do que eu havia visto em sua vida. Eu o tinha visto chorar com famílias que perdiam um ente querido. Eu o tinha visto celebrar com pais cujos filhos se recuperavam de doenças graves. Eu o tinha visto se tornar o homem que eu sempre esperei que ele fosse. Sim, eu disse finalmente. Sinto que recuperei meu filho. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Isso significa que você me perdoa? Isso significa que eu estou orgulhosa do homem em que você se transformou. Nós nos abraçamos ali na área de lazer, enquanto ao nosso redor as famílias do bairro começavam a chegar para a celebração. André, eu disse quando nos separamos, há algo que eu preciso te dizer. O quê? Eu nunca mudei o testamento. O quê? Eu disse que ia deixar tudo para a caridade, mas eu nunca fiz. Ele parecia confuso. Por que não? Porque eu queria ver se você realmente tinha mudado ou se estava apenas fingindo para garantir sua herança. E você tem trabalhado aqui por 6 meses sem saber que algum dia herdaria algo. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre o seu caráter. Mãe, honestamente eu tinha assumido que você tinha mudado. E estava tudo bem com isso. Eu sei, por isso decidi não mudar. O que isso significa? Tirei um envelope da minha bolsa. Significa que acabei de assinar documentos para transferir 10 milhões de reais para sua conta. Ele ficou pálido. Mãe, não. Eu não preciso de dinheiro. Eu estou bem com meu trabalho aqui. Eu sei. Por isso estou te dando. Eu não entendo, André. Por 6 meses você demonstrou que não precisa de dinheiro para ser uma boa pessoa. Agora eu quero ver o que você faz com dinheiro quando você já é uma boa pessoa. Ele ficou olhando para o envelope sem pegá-lo. O que você quer que eu faça com ele? O que você decidir? Mas há uma condição. Qual? R5MILGOIS SA. O PARAVOCI na R5.000 o SA. O Paravoc e na R5 milhões são para projetos comunitários que você escolher. Projetos comunitários? Sim. Quero que você aprenda não apenas a trabalhar para ajudar os outros, mas também a decidir como usar recursos para ajudar os outros. Ele finalmente pegou o envelope. E se eu tomar más decisões? Então você aprenderá com elas, mas eu tenho fé que você tomará boas decisões. Baseada em quê? Baseada nos últimos 6 meses. A cerimônia de inauguração foi perfeita. Mais de 500 pessoas vieram celebrar. André cortou a fita da área de lazer enquanto as crianças aplaudiam. Diego fez um discurso sobre os sonhos que se tornam realidade quando há pessoas dispostas a trabalhar por eles. Quando chegou a minha vez de falar, olhei para a multidão de rostos que haviam chegado a significar tanto para mim. Há 1 ano, eu disse ao microfone, eu sofri um acidente que mudou minha vida. Pensei que ele tinha me tirado tudo. Minha mobilidade, minha independência, minha família. Busquei o olhar de André na multidão. Acontece que não tirou nada. Me deu tudo. Me deu a oportunidade de conhecer Diego, que me ensinou que a verdadeira riqueza está em servir aos outros. Me deu a oportunidade de redescobrir minha própria força e me deu a oportunidade de ver meu filho se tornar o homem extraordinário que eu sempre soube que ele poderia ser. André estava chorando abertamente. Dizem que a família é o mais importante. É verdade, mas às vezes você tem que perder sua família para encontrá-la de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, André e eu nos sentamos no terraço da clínica, vendo as luzes da cidade. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Ele perguntou. O quê? Eu sou mais feliz agora com um salário de enfermeiro do que quando eu tinha o apartamento de luxo e a vida que eu achava que queria. Por que você acha que é? Porque agora eu sei quem eu sou. Eu não estou fingindo ser outra pessoa para impressionar ninguém. E quem você é? Eu sou o filho de Helena Moraes. E finalmente estou orgulhoso disso. Ficamos em silêncio por um momento, desfrutando da paz da noite. Mãe, posso te perguntar algo? Claro. Você de verdade me perdoou?
Ou ainda há uma parte de você que não confia completamente em mim? Pensei honestamente antes de responder. André, perdão não significa esquecer. Significa escolher não deixar que a dor do passado controle seu futuro. Isso significa que você me perdoou? Significa que eu escolhi amar você por quem você é agora. Não te castigar por quem você era antes. Obrigado, mãe. Obrigada a você, filho. Por quê? Por me demonstrar que nunca é tarde demais para as pessoas mudarem. Por me ensinar que finais felizes existem, só que às vezes levam mais tempo do que esperamos. 6 meses depois, a Clínica Comunitária São Rafael havia se expandido para 3 unidades. André dirigia o programa de extensão comunitária. Diego havia sido reconhecido como cidadão do ano, e eu havia aprendido algo que eu não sabia aos 52 anos. Que às vezes a vida te tira tudo para te dar algo melhor. Que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. E que o amor familiar verdadeiro não é automático por causa do sangue. Tem que ser conquistado, mantido e valorizado a cada dia. Meu filho havia perdido um apartamento de luxo e uma esposa materialista, mas havia ganhado algo muito mais valioso: o respeito de sua mãe e o seu próprio. E para ambos, havia sido a melhor troca de nossas vidas. No final, acontece que Rafael tinha razão quando escondeu aquele dinheiro para quando eu realmente precisasse. Eu não precisei dele para sobreviver, precisei para viver.